Turistas se divertem na Pedra da Boca, em Araruna, Paraíba. Eles não sabem, mas a beleza exótica de que estão desfrutando marca o início de uma singularidade geográfica que irá influenciar na história e na cultura do Nordeste. É o Planalto da Borborema. Uma enorme variação de relevos planos e altos que começa no Rio Grande do Norte e vai até Alagoas. Por causa deste planalto, vai surgir uma atividade que exigirá dos primeiros nordestinos toda a força, habilidade e inteligência de que dispõem, e vai fazer despertar uma incrível capacidade de superação e empreendedorismo. Estala, relho malvado, embora aburrama gema, eu quero é rever os antigos tropeiros da Borborema. Esta é a Serra do Carnoió, uma das elevações do Planalto da Borborema. Ela fica às margens do rio Paraíba e foi o local escolhido por um dos primeiros colonizadores dos sertões, Pascácio de Oliveira Ledo. A família Oliveira Ledo chegou nesse ponto por volta de 1650, com o patriarca Pascácio de Oliveira Ledo. A partir daqui, a família foi se ramificando e foi ocupando a região, sendo essa família uma das mais importantes famílias de sertanistas, de desbravadores do Nordeste. Repare que eles ficaram numa posição muito estratégica, porque aqui passa o rio Paraíba e ali nós temos a Serra do Carnoió, que em tempos antigos era uma região muito fértil, então você tinha a fertilidade da serra e a fonte de água, perfeito para a sobrevivência. Tanto que eles prosperaram bastante, criando gado principalmente. E dessa família saiu Teodósio de Oliveira Ledo, que hoje está enterrado um pouco mais acima no sítio Pedrinhas, mas embaixo d'água, onde seria uma capela da família Oliveira Ledo. É até uma ironia que um dos maiores desbravadores e um dos maiores colonizadores do Nordeste tenha jazido dessa forma, não só embaixo da terra, mas também embaixo da água. Até a primeira metade dos anos 1600, poucos se aventuravam a subir os sertões. Por motivos simples, o litoral já oferecia riquezas mais que o suficiente para um número reduzido de pessoas. Os sertões eram uma incógnita, povoados por nativos mais selvagens que os do litoral e não pareciam ser tão bons para criar gado, atividade que começava a se fortalecer. Mas o interesse da coroa portuguesa era o contrário. Os portugueses sabiam que precisavam ocupar aquelas vastas terras, sob risco de perdê-las. Além disso, o litoral ia muito bem plantando cana-de-açúcar. A criação de gado atrapalhava o rentável negócio. Foi assim que a coroa traçou uma estratégia de ocupação que deu muito certo. Depois de muitos problemas com o sistema de capitanias hereditárias, que consistia em entregar uma enorme quantidade de terras para alguns donatários, que podiam usar e distribuir as terras como quisessem, agora Sua Majestade apostava em outra ideia: estimular pessoas com coragem, valentia e posses o suficiente para subir os sertões e se instalar em locais escolhidos. Em contrapartida, poderiam solicitar uma área suficiente para criar o seu gado e sustentar sua família, e a coroa doaria oficialmente essa terra em caráter definitivo. Neste novo formato de ocupação, os lotes eram chamados de sesmarias. Agora havia uma motivação maior em subir o curso dos rios procurando novas terras.
Depois da insurreição pernambucana, quando portugueses e brasileiros lutaram juntos e expulsaram o invasor holandês, que havia se apoderado de quase todo o litoral do Nordeste, a povoação do interior foi acelerada. Agora havia portugueses e brasileiros com um novo sentimento de pertencimento à terra, interessados em prosperar nela e defendê-la. Também havia homens de origem judaica que tinham lutado ao lado de portugueses e viram uma chance de fazer fortuna longe de olhares cobiçosos. Para estes, o Nordeste profundo poderia ser a nova terra prometida. Havia judeus também do lado holandês, derrotado na Batalha de Guararapes. Para estes, os sertões se tornaram refúgios. Começa a se desenhar o crescimento da povoação do Planalto da Borborema, região que viria a ser um dos semiáridos mais habitados do mundo. Mas o que os colonos iam encontrando à medida que subiam os rios era de surpreender. Os sertões não eram um deserto. Pelo contrário, as serras mantinham uma vegetação exuberante, com abundância de vida selvagem, e sua densa selva gerava umidade, fazendo tanto das serras como suas encostas áreas férteis, boas para plantar e criar gado. Valia a pena lutar pela terra e, melhor armados que os índios, os colonos iam ocupando a terra, criando arraiais, que viraram currais, que viraram fazendas. Com as vastas porções de terra, criando gado, cabras, ovelhas, jumentos, cavalos e aves, e plantando nas estações de chuva e aproveitando a umidade das serras, os colonos da Borborema prosperaram. Não demorou a surgir um comércio primitivo que deu origem às feiras. A população crescia e precisava principalmente de alimentos. As vilas eram cada vez mais populosas e demandavam um tipo de produto que não tinham, e tinham alguns produtos demandados na zona rural. A tarefa de abastecer as cidades era penosa para os fazendeiros e impossível para quem morava nas cidades. Um grupo de pessoas que não tinha medo de trabalho e possuía senso de oportunidade para os negócios ia ocupar este espaço. São tropas de burros que vêm do sertão, trazendo seu fardo de pele e algodão, e o passo moroso só afunda e galopa, pois tudo atropela os passos da tropa. A partir do século XIX, houve um grande crescimento populacional no Nordeste. O interior estava consolidado, as fazendas cresciam e vilas prosperavam. Grandes feiras movimentavam um comércio pujante e a demanda por mercadorias era cada vez maior. Ao mesmo tempo que grandes fortunas surgiam, começavam a aparecer também problemas sociais relacionados à pobreza. Os motivos eram diversos. Muitas das propriedades haviam sido divididas para grande quantidade de herdeiros e alguns não souberam administrar sua parte. Nasceram também muitos filhos fora do casamento, em um tempo de métodos anticoncepcionais caseiros. Eles não tinham herança. A abolição da escravidão foi mal planejada e gerou milhares de pessoas sem posses e sem trabalho. Os sem eira nem beira agora eram adultos e precisavam sobreviver. Só havia duas opções para essas pessoas: trabalhar em tarefas muito pesadas servindo aos donos de terras em troca de valores que mal davam para comer, ou se aventurar nas estradas, em um trabalho igualmente duro, mas com a possibilidade de lucrar e administrar os seus ganhos. Essas são as ruínas de uma casa, na verdade a primeira casa construída por um tropeiro que habitou essa região, chamado Dedé de Conduta. Na verdade o nome dele era José Francisco de Moura. Ele começou a carreira, começou a vida dele com zero de posse, sem nenhuma posse, trabalhando para os proprietários de terras da região e sustentando a casa a partir dos 14 anos de idade.
Ele começou a trabalhar como tropeiro com apenas um animal, um jumento. Depois ele comprou mais um, depois ele comprou burros e se casou construindo aqui a sua primeira casinha de taipa. Convidou a comunidade para inaugurar a casa, como era de costume, com um forró. E com o dinheiro dos lucros que ele foi angariando como tropeiro, ele construiu a segunda casa, que é aquela que fica ali atrás. E já é uma casa bem maior e com uma estrutura bem melhor. Quando Zé Francisco comprou essa terra aqui, essa propriedade aqui, ele ficou meio apertado, não foi? Foi. Ficou bem apertado, ele vendeu a terra da Rosilha e a do Alecrim. Era pequena as terras lá. Aí ele comprou essa aqui, foi mais dinheiro. Aí ele ficou devendo um dinheiro, aí ficou apertado, ele ficou trabalhando na roça, mandava o Antônio levar o queijo da Campina para fazer a feira e ele ficava trabalhando. Agora vocês tudinho sempre negociaram, né? Gostaram de negociar também. Isso aí de algum jeito veio dele, né? Tu é uma que não gosta de negociar muito, não, né? Não. Mas as outras tudinho tem comércio, né? Aí vocês três são sócios, é? A gente, os três somos sócios. Aí como é o negócio de vocês hoje? A gente compra roupa em Santa Cruz e vende em Gado Bravo. Tem uma lojinha em Gado Bravo. Mas não começou com uma lojinha não, né? Não, a gente começou vendendo de pés, com a sacola do lado. E andava muito... Como era a que vocês vendiam? De porta em porta? Como era? Era de porta em porta, ia vender, chegava lá, o povo queria, a gente pegava os panos no chão, aí eles olhavam, escolhiam o que queria, a gente juntava, botava na cabeça e ia-se embora. Aí quando chegava mais na frente, fazia isso tudo de novo. Tinha vez que o povo não queria comprar nada, a gente ia-se embora. Aí andava muito longe de pés, no sol quente. E nessa besteirinha foram ajeitando para aqui e para ali e conseguiram comprar a lojinha. Foi. A gente vendeu o gado, estava muito gado, a gente vendeu a metade e comprou uma casinha lá na rua, em Gado Bravo, e botou a loja. Aí deixamos de vender nas portas. A possibilidade de ter uma vida autônoma, a coragem para enfrentar perigos e o desconhecido, e a disponibilidade de animais de carga e mercadorias impulsionaram o nascimento da atividade dos almocreves, chamados por todos e por eles mesmos de matutos. A palavra tropeiro, na Borborema, curiosamente, não era tão usada. Uma corona, que a gente chamava corona, assim, a gente chamava corona. E botar as coisas dentro, e então eles tinham o capote e fazer viagem. O capote era para quê? Servia para quê? Modo frio, modo chuva, não parava da chuva, assim, para isso. Porque as viagens não tinha tempo não, né? Podia estar no sol ou na chuva. Não tinha tempo não, ele fazia muito madrugada. Colonos brancos começaram a misturar o sangue com negros e índios desde que pisaram os sertões. No século XIX, quando a população começou a crescer, já era notável a miscigenação. Se por um lado os mestiços sofriam com a discriminação e falta de posses, por outro lado eles tinham no sangue a capacidade de se adaptar à terra própria de cada etnia. No interior, muitos escravos se tornaram hábeis na luta bruta com o gado, assim como os caboclos, mistura de índios com negros. Eles também tinham grande habilidade para a caça e para a pesca em poços que ficavam quando os rios secavam. Essas pessoas eram incrivelmente fortes,
rudimentares e verdadeiras máquinas de sobrevivência em ambientes hostis. Essas habilidades e modo de vida se tornaram a cultura profunda que daria origem aos viajantes solitários, com seus animais igualmente adaptados e fortes. Os tropeiros eram homens com pele escura ou branca. Tinham origem em famílias abastadas ou eram bastardos. Homens que nasceram pobres ou empobreceram, mas em todos havia a mesma fibra do homem forjado sob o sol, a chuva, o calor e o frio que marcam o Planalto da Borborema. O Caçoar surgiu como uma história de vida. Ele é um projeto vivo. Ele aconteceu como um projeto que vai se desenvolvendo, né, aos poucos, a partir de uma experiência pessoal. Nós percebemos a necessidade que havia, principalmente porque foi bem na época do ápice da pandemia, das pessoas conseguirem vender os seus produtos, mostrar os seus produtos, escoar, né, suas produções em uma época tão difícil que era a época do auge da pandemia. Então nós percebemos ali uma forma de colaborar, né, com o mercado local, de criar uma oportunidade de visibilidade, de vitrine, de exposição desses produtos. E a gente está falando de produtos muito bons, né, de produtos que são feitos na nossa região, por nossa gente, com os nossos ingredientes, que fazem circular toda uma economia, né, porque a mãe que faz o doce ou a vizinha que faz a geleia, né? As pessoas que produzem aqui, elas compram do feirante, que vem do agricultor, que vem da família agricultora, ou seja, você faz toda uma cadeia de economia circular, né, dentro do seu território. Às vezes a gente brinca dizendo que nós somos os tropeiros digitais, né? Os tropeiros da atualidade. Porque é exatamente isso, a gente nos brainstorms, nas reuniões, a gente falava muito disso, desse movimento, da importância que foi o tropeirismo, né? Os tropeiros aqui na Paraíba, na região Nordeste, mas não só na região Nordeste. Na verdade, o movimento do tropeirismo foi importante para todo o Brasil, né? O desenvolvimento econômico do Brasil. Mas falando aqui da nossa região, a importância que eles tinham não só no escoamento de produtos, né, de levar produtos de um lugar para o outro, mas também na influência cultural que eles tinham, porque ao ir e vir de um lugar para outro, eles levavam também costumes, cultura, modos, né, de se vestir, de comportamento, ou seja, eles faziam um próprio intercâmbio cultural. Essa é Carnaúba dos Dantas, no Seridó Potiguar. Cortando o atual município, ainda podemos encontrar fragmentos de uma velha estrada usada em tempos remotos por tangerinos de gado, depois por tropeiros. Pode não parecer, mas a gente está numa antiga estrada de tropeiros. E essa casa servia de coito. Coito, curiosamente, é a mesma palavra usada para as pessoas que abrigavam os cangaceiros. Mas aqui eram pessoas que abrigavam os tropeiros, que davam pousadas para esses viajantes que vinham da região de Caicó, Cruzeta, atravessando, passando por Carnaúba dos Dantas, indo para Pedra Lavrada, até chegar em Campina Grande, por entre as serras da Borborema. Os matutos tropeiros não foram os primeiros viajantes pelos sertões. Antes deles vieram os vaqueiros tangerinos de gado. Ser vaqueiro era uma das atividades que sobrava para quem não tinha posses. Naquele tempo, não havia cercas entre as propriedades. O gado era criado praticamente como animais selvagens e de tempos em tempos era preciso apartar o gado. Entrar na caatinga e separar o rebanho era uma das tarefas do vaqueiro nordestino. A outra era conduzir grandes rebanhos para outras fazendas ou para abastecer as capitais. Tanger rebanhos pela caatinga fechada, sujeito a animais selvagens, ataques de índios, sem certeza de água
alimento ou pousada era uma tarefa incrivelmente difícil, apenas suportada por homens forjados sob os rigores da cultura sertaneja. Muitos deles eram acaboclados, tinham mais facilidade em encontrar velhas trilhas indígenas, passagens e lugares de repouso. Eles exploraram e ampliaram essas trilhas à medida que as patas dos animais quebravam galhos e aplanavam o chão. As pequenas veredas foram virando estradas, largas para o padrão de caminhos daquele tempo. Essas estradas seriam aproveitadas a seguir pelos tropeiros. Algumas até hoje são estradas e até viraram ruas e avenidas. O duro chicote cortando o seu lombo, os cascos feridos das pedras aos tombos, a sede, a poeira, o sol que desaba, ó longo caminho que nunca se acaba. Amanhece na Serra de Caturité, antigo refúgio de índios Bodopitá. Até algumas décadas, era possível encontrar facilmente artefatos, colares e armadilhas feitas pelos índios para caçar. A serra imponente e de difícil acesso parece impossível de se produzir, mas é um engano. Tá vendo esse monte de pedra aqui? Essas pedras eram colocadas aqui, eram juntas porque era preciso limpar a área. Geralmente essas serras são muito férteis, mas elas são cobertas de pedras. Então o pessoal trabalhava em primeiro lugar abrindo uma clareira, em segundo lugar limpando as pedras. É incrível, é absolutamente incrível que essas pessoas tenham feito isso. São 3.000 metros de subida absolutamente incrível da base até aqui, exatamente nesse ponto. Aqui havia uma casa de farinha e os animais, os burros, eram carregados aqui e desciam toda essa trilha carregados com farinha, que geralmente a boquinha da madrugada, bem cedinho, antes do sol nascer. É um feito incrível. Ser tropeiro era ser amigo das madrugadas, da boca da noite e não temer perigos. Uma trilha como essa, custosa hoje para descer a pé e com todas as precauções, era enfrentada com animais carregados. Olhando assim parece impossível, mas jumentos e burros têm capacidade para praticamente escalar essas trilhas. Descer aqui com os animais carregados de farinha era tarefa perigosa. Hoje o local é visitado por turistas e ao pé há um restaurante. O negócio começou há pouco tempo, mas está crescendo. Curiosamente, este mesmo lugar poderia ser uma pousada de tropeiros. Nos últimos anos, várias pousadas e restaurantes rurais surgem em locais remotos, perto de regiões históricas. A tradição dos tropeiros parece clamar e chamar esses negócios à existência. Depois de tomar café da manhã, ainda antes do sol nascer, os matutos seguiam a estrada até a próxima pousada ou aguada, onde parariam para almoçar, dar de beber aos animais e seguir viagem até o destino. O destino de quase todos os tropeiros da Borborema era esse, o Açude Velho, em Campina Grande. Esse açude, construído em 1830, era o ponto de parada. Eu acho que para Campina Grande é uma característica muito forte a característica do trânsito, né? É uma terra muito transitada e quando a gente volta no passado, percebe que esse trânsito já acontecia, né? Então, hoje a gente tem, acho que é no hino da cidade, a Campina de Leais Forasteiros, né? Terra de Leais Forasteiros. E Campina sempre teve essa característica de ser de forasteira. É uma cidade forasteira porque abriga muita gente que não é daqui, mas acaba se estabelecendo. Eu sou uma dessas pessoas que vim para estudar e aqui fiquei
Nunca pensei, mas que aí a oportunidade de estar em Campina Grande, de se fazer, de crescer, de estudar e tal. Então, essa terra de forasteiros, ela é uma marca muito presente. Eu acho que a figura do tropeiro é interessante no sentido de que são pessoas comuns, né? São os ditos anônimos. A gente havia até comentado que a gente não sabe nominar quem são essas pessoas, muitas vezes, porque são pessoas comuns, né? E por muito tempo a história não se interessou por pessoas comuns, ela se interessava por grandes nomes, né? Mas fica a marca do personagem tropeiro, né? Então, quando a gente tem um monumento que tem essa figura do tropeiro, inclusive ele não tem rosto, nenhum dos três tem rosto, né? Então pode ser qualquer um. Então, aquele tropeiro pode ser qualquer um, pode ser o seu avô, pode ser um tio, pode ser um parente distante. Então, é o personagem tropeiro que é um personagem do trânsito, né? De ligação, de fazer essa ligação de mundos, né? E eu acho que isso é muito forte para uma sociedade como a de Campina Grande, que é muito transitada, né? É uma cidade de passagem de muitas pessoas. Aqui circula não é só um comércio, aqui circula muita informação, aqui circula são muitas histórias que acabam se cabeando, né? Aqui em Campina Grande. Eu acho que os tropeiros têm muito disso, né? Acabaram cabeando muitas histórias aqui na cidade. A Feira de Campina Grande tornou-se, ao lado de Caruaru, o epicentro comercial da Borborema. Encarecidamente, minha amor, também. Eu livrarei, poloei, no alto retirei, porque conheço o seu nome, ele me invocará, e eu lhe responderá, estarás com ele na angústia, e dar abundância de vida, e mostrará a minha salvação. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. A meta hoje é ficar rico. Chega, mercadoria boa, chega! O embrião dessas feiras é anterior à cidade e elas foram fundamentais para que estas nascessem e se tornassem grandes centros. Quando o comércio do algodão trouxe grande prosperidade para Campina Grande, a feira tornou-se ainda mais importante, comprando e vendendo produtos de grande parte da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Até hoje é assim. Vem de onde o seu queijo? Esse queijo veio lá de Aroeiras. E a manteiga? Rio Grande do Norte. Essa feira, como as feiras de tantas cidades do Planalto da Borborema, são verdadeiras escolas de empreendedores. Campina Grande ela se notabilizou em função do seu comércio, né? Ela aproveitou a sua localização geográfica, né? Porque atraiu pessoas dos mais diversos locais e Campina teve um ritmo de crescimento muito rápido no século passado, decorrência exatamente do comércio, o algodão e tal. Mas as atividades comerciais da cidade, de um modo geral, né, foram determinantes para a cidade chegar aonde chegou. E formamos uma quantidade enorme de pessoas que desenvolveram o espírito empreendedor. O espírito empreendedor é muito peculiar ao campinense. Quando você hoje, você for fazer um levantamento, você for fazer uma pesquisa, eu acredito que 70% a 80% das pessoas que hoje têm comércio em Campina Grande, que hoje moram em outros bairros, em outros locais, tem como base, em algum momento de sua vida, a Feira Central. Então, a Feira Central ela foi exatamente quem irradiou de forma determinante esse espírito empreendedor que Campina Grande hoje tem. O feirante ele é extremamente gentil, ele é espirituoso. Você vai comprar aqui queijo, você pede 1 quilo, a pessoa coloca 1,1 kg, 1,150 kg. Mas eu só queria 1 quilo. O feirante diz, não, se sobrar você pode trazer que eu recebo de volta. Quem já se viu sobrar 100 gramas de queijo? Mas isso tem um pouco de espiritualidade, né? De presença de espírito e isso é importante. E termina guardando características, termina formando escola. Agora, eu sou daqui, não saio daqui só quando no caixão, porque eu gosto daqui, né? Gosto da terra, gosto da feira, mas minha vida é na feira, direto, cara. Pra você ver, eu tenho 50 anos só nesse setor aqui, 50. Bom demais. A minha vida é a feira, né, colega? E meus filhos também são criados por aqui. Os netos já estão nascendo aqui na feira, assim, cotidiano, dia a dia, né, amigão? Hoje tudo gosta.
Então aí, ele trabalha com a carroça. De 2, de 3 reais, honestamente, que é importante. Dia a dia, né? Dormir sossegado. Ir para casa sossegado, levar o mantimento. Honesto, né, colega? Foi o comércio que deu a Campina Grande rumo, né? Deu rumo, deu bússola, né? Construiu sua história. O comércio tem peso preponderante, tanto o comércio do varejo quanto o comércio do atacado, peso preponderante para Campina Grande ter chegado onde chegou. Um dos meus bisavós veio para Campina Grande, Manuel Salles, como caixeiro viajante. Foi essa atividade dele que trouxe. Então, caixeiro viajante já era uma derivação depois do tropeiro, né, que foi exatamente que lá atrás, né, terminou sendo responsável por fazer Campina Grande se tornar esse grande polo comercial. Campina Grande teve, em alguma época, no século XIX, final do século XIX, a seca que a Paraíba foi vítima. O açude velho não secou. As pessoas que estavam com direção indo do sertão para o litoral, a pé, de burro, enfim, não existia veículo, claro. Essas pessoas, muitas ficaram em torno do açude velho, porque tinha água e era uma maneira deles sobreviver. Então a população da vila, na época, cresceu rapidamente e foi construído o primeiro prédio para poder exatamente dar emprego a essas pessoas. E muitas dessas pessoas tinham alguma relação com os tropeiros. E foi exatamente isso que fez com que os tropeiros tivessem Campina Grande como destino, né? E aí criou-se toda uma circunstância que permitiu que a cidade, no século XIX, no século XX, início, tivesse um dos maiores crescimentos em todas as cidades que o Brasil já teve. Campina Grande, em 1950, era a 17ª cidade de maior população no país. E função exatamente do peso da atividade econômica, né, do comércio, de uma maneira ou de outra, trouxe para a nossa cidade. E assim caminhavam as tropas cansadas e os bravos tropeiros buscando pousadas nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora, e saíam mais cedo que o raiar da aurora. Com a cultura do trabalho e empreendedorismo, povoados se tornaram vilas, vilas se tornaram cidades. Algumas continuaram seu processo de crescimento e se tornaram potências econômicas do interior, com destaque para Campina Grande, Caruaru, Garanhuns e Santa Cruz do Capibaribe. Campina está numa localidade muito estratégica para o Nordeste, né? Ela é de fato um perpassar, tanto é que os tropeiros da Borborema fizeram deste recanto um espaço onde não apenas se acomodavam, né, mas como fizeram um ponto estratégico para o seu comércio inicial. Foi a partir dali que a cidade começou a se desenvolver e não apenas no aspecto do espaço geográfico da Paraíba, Campina é um grande atrativo nordestino, né, de tantos segmentos que procuram na cidade esse ponto de apoio por viabilizar meios de mobilização mais rápidas, né, e de um povo que de fato, como eu coloquei aqui, é bem receptivo para aqueles que são de fora e que conseguem encontrar aqui uma acomodação muito apropriada. Riqueza da terra que tanto se expande, que se hoje se chama de Campina Grande, é grande por eles, que foram os primeiros. Ó tropas de burros, ó velhos tropeiros.